Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial aqui do nosso canal. Algo que está dando o que falar agora, que está veiculando nos noticiários, é a possível ruptura entre o próprio Geraldo Alckmin e o governo Lula. O Alckmin não está muito satisfeito devido a uma atitude que o Lula tomou, e eu vou explicar isso para vocês aqui nesse editorial. Nesse editorial, a gente ainda vai comentar sobre mais uma prisão por supostamente ter divulgado imagens que podem ser consideradas agressivas ao Lula. Ou seja, já são mais de 30 pessoas que foram presas pela Polícia Federal porque Lula achou que essas pessoas foram agressivas com ele. E isso é um tanto quanto arriscado. E a gente vai falar um pouco para vocês sobre essa situação. E ainda, nesse editorial também, a gente vai tratar de uma situação inusitada. Um vereador do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, jogou dinheiro, que supostamente é um dinheiro de propina, um dinheiro corrupto, pela janela. Milhares de reais. Vocês vão entender o porquê isso aconteceu. O povo teve lá para pegar o dinheiro que foi jogado e a gente vai explicar para vocês cada detalhe disso, tá bom? Então não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. É sempre importante quando você faz isso, ajuda o canal a ter um alcance maior. E se não for inscrito ainda, inscreva-se e junte-se a nós aqui, conhecendo um pouco mais a política brasileira. Bora começar? Vamos lá. Enfim, uma medida tomada pelo Lula no intuito de ganhar o que a gente chama de governabilidade, né? Ou seja, comprar deputado do Centrão, não está deixando o Alckmin muito satisfeito. O Alckmin teve uma ruptura. Eu estou falando por quê? O Celso Sabino, ele é deputado do União Brasil, e o União Brasil, que antes se denominava como um partido da direita, né, um partido que veio oriundo do próprio Bolsonaro, hoje não, hoje é considerado centrão, ou seja, de acordo com o governo que está, ele vai votar e vai colocar as suas decisões. E o Mário Sabino, que é do centrão, acaba de embarcar agora no governo Lula. Ele ganhou um ministério. Conforme essa matéria da Globo, e a gente sempre cita a fonte para vocês, então a fonte é do G1, Lula dá posse a Celso Sabino como ministro do Turismo. Indicado ao cargo pelo União Brasil, Sabino substituiu Daniela Carneiro. Lembra do caso da Daniela Carneiro, antes conhecida como Daniela do Vaguinho, depois mudou o nome, porque houve denúncias sobre uma suposta ligação com milícias e algo nesse sentido, veiculou em várias matérias. Pois é, ela saiu do ministério e o Celso Sabino assumiu o lugar, mas não por questões de corrupção ou porque o governo se incomodava com as denúncias das ligações perigosas, não. Foi porque ele quer ganhar o apoio do Centrão. E aí, com essa entrada do União Brasil no governo Lula, o Lula agora pretende ganhar também o apoio do PP e do Republicanos. Lembrando que o Republicanos é um partido essencialmente formado por pastores. É o partido, inclusive, do Tarcísio de Freitas. E o Republicanos votou com o Lula, sinalizando que pode ser um partido da base do Lula na reforma tributária, que causou aquele conflito entre o Bolsonaro e o Tarcísio. Vocês devem estar lembrando dessa situação. Entretanto, agora, com a entrada do Celso Sabino, o Republicano e PP sinaliza que vai estar entrando dentro do governo Lula também e quer, é lógico, uma fatia dos ministérios aí. Mas o cerne da questão aqui que eu quero discutir com vocês é a revolta do Alckmin em função dessa nomeação. Porque o Alckmin, ele é ministro de um dos ministérios do Lula. E aí, o Alckmin ficou incomodado e ele sequer foi na posse do novo ministro, do Celso Sabino. Sendo que até agora, todas as demais posses, o Alckmin compareceu. Mas nesse caso aqui, ele se sentiu muito incomodado. Dá uma olhada nessa matéria também do G1 aqui, que foi o Gerson Camarote que colocou. Olha só o título. Porque a ausência de Alckmin na posse de Sabino acendeu alerta ao Planalto. E aqui ele trata do seguinte, ele informa: a ausência mais sentida nessa quinta-feira, na posse do novo ministro do Turismo, Celso Sabino, foi a do vice-presidente Geraldo Alckmin.
Até mesmo integrantes do PT demonstraram preocupação com a situação. O nome de Alckmin vem sendo colocado há várias semanas como fora do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A saída dele seria para acomodar o centrão no governo. Então, o que se dá a entender aqui é que o governo Lula quer passar a rasteira no Alckmin e jogar ele para fora do governo. E isso aí acende um alerta vermelho, porque todo mundo sabe que existe uma teoria de que o STF é alinhado com o Alckmin. E caso o Alckmin resolva comprar uma briga dentro do governo Lula, fica insustentável para o governo Lula. Esse é o grande problema que vem sendo discutido em função disso. Outro ponto aqui que faz com que Lula também perca muito apoio é essa matéria do Metrópolis aqui que diz o seguinte: a Daniela Carneiro, que foi quem deixou o ministério, foi ignorada na posse do Celso Sabino pelo próprio Lula. Demitida, a ex-ministra do Turismo, Daniela Carneiro, é ignorada durante a posse de seu sucessor na pasta de Celso Sabino. Isso aqui incomodou muito, principalmente a ala feminista que é alinhada ao governo Lula, porque a ala feminista está revoltada. Lula já vai descumprir a promessa de colocar uma mulher no STF. A promessa foi colocar uma mulher negra dentro do STF e ele já descumpriu. Colocou um homem branco, rico, e isso aí já causou muita indignação da ala feminista e dos movimentos negros. Agora, tirando a Daniela Carneiro também, mostra mais uma vez que todas as mulheres dos ministérios do governo Lula estão sendo ignoradas e fritadas pelo próprio Lula. Pois bem, mas agora a gente vai partir para outro assunto e a gente vai falar agora sobre as prisões que estão sendo efetuadas nesse governo sobre aqueles que, de certa forma, incomodam o governo Lula. Olha só essa matéria, também do G1, mas agora do Jornal Nacional. A Polícia Federal prende um fazendeiro que ameaçou dar tiro em Lula no Pará. Eu queria que vocês prestassem atenção. Eu cheguei até já a comentar sobre essa matéria. Esse fazendeiro foi preso por supostamente atentar contra a vida do Lula, né? Fazer uma ameaça de dar tiro. Só que aos poucos, mais uma narrativa do PT vem caindo ao chão. E isso aí está cada vez mais comum. Dá uma olhada nessa matéria aqui do Gazeta do Povo. Fazendeiro vira alvo da Polícia Federal. Ou seja, inverteu. Agora quem é o alvo é o fazendeiro. E acaba preso por dizer que tinha vontade de dar um tiro em Lula. Olha só como a coisa muda quando a reportagem é mais séria e busca averiguar os fatos. Tanto é que isso aqui foi comprovado depois. Segundo a matéria inicial, esse fazendeiro estava todo preparado para tirar a vida do Lula, tentar contra a vida do Lula. Mas não foi nada disso. Foi nada disso. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: teve uma conversa de bar, onde, numa distribuidora de bebidas, esse fazendeiro falou que ele tinha muita vontade de dar um tiro em Lula, que ele era revoltado com Lula e chegou a perguntar se eu soubesse onde era o hotel que o Lula estava. É isso que essa matéria aqui fala. E aí, uma pessoa que estava lá foi até a Polícia Federal, denunciou essa conversa que tinha acontecido e a Polícia Federal baixou lá na fazenda e levou o fazendeiro preso. Aí vocês já têm a noção do quanto isso é perigoso. Qualquer um agora que for simplesmente denunciado, a Polícia Federal chega e vai prendendo, tem que averiguar, tem que puxar dados. O Alexandre de Freitas, que é um deputado, ele escreveu o seguinte: um fazendeiro foi preso pela Polícia Federal porque teria dito que daria um tiro na barriga de Lula em uma distribuidora de bebidas na cidade de Santarém, no Pará. A única prova do crime é uma testemunha e a polícia não apresentou nenhuma prova de que ele haveria feito uma mobilização para um atentado. E mesmo assim, a prisão foi efetuada. Mas não para por aí não. A Polícia Federal também cumpriu um mandato de busca e apreensão contra um suspeito de propagar ataques violentos ao presidente da República. Propagar ataques foi postagem nas redes sociais. Ou seja, ele é um segurança, né? E devido ao fato de ele ser segurança, ter acesso a armas, ele fez postagens na rede social, as quais não foram divulgadas, ninguém sabe o teor dessas postagens, e a Polícia Federal também no Pará efetuou a prisão
desse rapaz. Conforme informações, até agora, inclusive informações da própria Globo e do G1, mais de 30 pessoas já se encontram presas, supostamente por atentar contra a integridade do presidente ou alguma coisa no sentido dessas matérias que a gente trouxe para vocês aqui. E isso, pessoal, é muito, muito grave. Por quê? Porque tem um projeto de lei que o Lula mandou que quem atentar contra a integridade do Lula, e seria esse o caso, pode pegar 40 anos de prisão. É uma pena maior do que a do latrocínio, é maior do que a do feminicídio. E assim, dentro do direito, a gente tem o intercrimes. O que é o intercrimes? É o caminho do crime que você percorre. Qualquer estudante de direito que começa a entrar na seara penal, a primeira coisa que ele aprende é que a mera vontade ela não é punível, há inimputabilidade, ou seja, essa pessoa não pode ser punida por ter vontade de fazer alguma coisa. Agora, a partir do momento que ele começa os atos de execução, vai lá, compra arma, prepara um plano, aí ele já entra na tentativa. Ou seja, essa tentativa pode ter sido frustrada por uma ação da polícia ou não. Mas nesse caso aqui, ele externou a vontade, ele falou numa conversa de bar. Então, assim, para quem é entendedor do direito, sabe que há limites que a lei impõe e esses limites não estão sendo observados, tá bom? Por fim, mas não menos importante, nós vamos falar desse caso aqui, dessa cena aqui que deu o que falar. Você está vendo o dinheiro jorrando aí da janela da Câmara Municipal? E aqui, quem é o protagonista dessa coisa que parece mais uma cena de novela mexicana é um vereador do Partido Comunista do Brasil. Olha só, essa matéria que eu trago para vocês agora é do Terra Brasil Notícias. Agora, vereador do Partido Comunista lá no Maranhão joga milhares de reais pela janela da Câmara Municipal e causa alvoroço diante de uma multidão. E, pessoal, vocês sabem o meu posicionamento sobre quem defende a ideologia comunista ou alguma coisa nesse sentido. Eu repudio totalmente, eu conheço a história e sei o quanto esse movimento comunista foi nefasto em todos os lugares que ele se propagou, mas aqui eu vou ter que tirar o chapéu e, em tese, dar parabéns aqui ao vereador. Tá? Ó, isso aqui aconteceu lá no município de Cândido Mendes, lá no Maranhão, tá? E o vereador que foi o protagonista disso é o Sababá Filho, do Partido Comunista do Brasil. O prefeito estava muito incomodado com ele. Por quê? Porque ele vem ganhando um protagonismo muito grande dentro da Câmara dos Vereadores. E aí ele é até cotado para concorrer à prefeitura e ser um opositor político do prefeito. Só que o que o prefeito fez? É o que mais acontece nas prefeituras Brasil afora, né? Essa política podre que nós vivemos. Ofereceu 300 mil reais em dinheiro vivo, e da onde vem esse dinheiro a gente não sabe, 300 mil reais em dinheiro vivo para que ele renunciasse. E o que o Sababá fez? Aceitou. Pegou o dinheiro, os 300 mil reais, foi com a carta da renúncia lá na Câmara da cidade. Na hora de fazer a leitura, ou ele se arrependeu, ou ele já estava preparado. Porque ele rasgou a carta de renúncia, foi até a janela, depois de um discurso de mais de uma hora, e jogou todo o dinheiro. E a população que estava lá fora foi e pegou todo o dinheiro. E o pessoal quase que saiu na porrada por causa do dinheiro. É a cena que existe aqui na República Tupiniquim, né? Na República das Bananas aqui do Brasil. Mas enfim, é esse tipo de coisa que a gente é obrigado a assistir o tempo todo no Brasil. Mas assim, eu queria que você deixasse um comentário. O que é a postura do vereador? Você acha que ele acertou, que ele errou, ele não deveria ter aceitado o dinheiro, deveria ter aceitado, ou ele fez bem em jogar pela janela? O que você acha dessa situação? Apesar de ser do Partido Comunista do Brasil, eu falo para vocês que eu gostei da atitude, foi interessante, foi uma coisa que eu achei engraçada, mas assim, talvez ele até usou isso para se promover também, afinal, político, hoje, confiar em político é assinar um atestado de inocência. Pelo menos eu tenho essa visão. E vocês, coloquem no comentário aí e daqui a pouco a gente volta com mais um editorial para vocês. Um grande abraço e até o próximo editorial.